Oi, gente, meu nome é Ketley, faço fonoaudiologia na Faculdade São Francisco da Paraíba e vou falar um pouco sobre a revolta da vacina. A revolta da vacina foi uma rebelião que ocorreu entre o dia 10 a 16 de novembro, no ano de 1904, século XX. Vocês sabiam que nesse século as pessoas brigavam para não precisarem serem vacinadas? A população insatisfeita contra a vacina de varíola e também dos serviços públicos prestados gerou grandes conflitos e protestos, tomando o centro do Rio uma praça de guerra. Então, assim, o prefeito Pereira Passos começou uma série de reformas urbanas na cidade do Rio de Janeiro. O motivo real era embelezar a cidade e modernizar. Como o centro da cidade era uma mistura de ruelas estreitas e becos sem saídas, a principal causa dessas doenças que circulavam pela cidade eram os lixos também que abalavam a rua. O Rio de Janeiro era a capital da República e os navios de outros países se recusavam a passar pelo Porto do Rio. Então, assim, eles estavam com medo de serem infectados. O porto precisava, então, ser modernizado e o centro também. Então, ele urbanizou a cidade com mais modernização. Então, ele fez um projeto chamado Bota Abaixo, onde os cortiços das cidades eram demolidos para dar lugar às grandes ruas. Nesses cortiços moravam pessoas pobres e assim, o projeto colocou todo mundo para fora. Eles não ligaram para quem estava lá, para onde eles iam, e isso incentivou as construções das favelas. Então, teve pessoas que perderam emprego e foram morar longe dos empregos. Como a cidade estava um verdadeiro caos e com lixos em suas ruas, começaram a aparecer ratos e mosquitos que transmitiam as doenças fatais como peste bubônica e a febre amarela. Para combater as doenças, Pereira Passos, junto com o médico Oswaldo Cruz, ambos contratados pelo presidente Rodrigo Alves, foi direcionado para chefe do Departamento de Saúde. Então, assim, o médico definiu como alvo principal a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Para iniciar o combate da febre amarela, Oswaldo Cruz passou a criar batalhões de mata-mosquitos. Então, assim, eram funcionários do serviço sanitário. Eles invadiam as casas das pessoas e não eram nada pacíficos. E, assim, eles exigiam das pessoas a eliminação de poças de água, que eram onde o mosquito se proliferava, que esse mosquito era a Aedes aegypti. Mas, graças a isso, a febre amarela havia diminuído consideravelmente. Então, depois, ele se voltou à peste bubônica, que era a picada da pulga do rato. R$300 por um rato, de preferência morto. Oswaldo Cruz lançou esse panfleto, incentivando a caça dos ratos e prometendo recompensa por cada roedor capturado. Então, assim, como as pessoas estavam desempregadas e algumas pessoas gostaram, disso, então foi uma maneira de ganhar dinheiro. Eles começaram a criar ratos em suas casas em busca dessa recompensa. Mas depois o governo retirou essa medida e prenderam as pessoas que fizeram isso. O povo já estava ficando insatisfeito com as atitudes do governo. Restava então o combate principal, que era contra a varíola. Oswaldo propôs que o governo encaminhasse ao Congresso Nacional um projeto de ratificar a obrigatoriedade da vacina em todo o país. Então, assim, eles não foi feito nenhum esclarecimento sobre a vacina. A população não tinha conhecimento de nada quanto ao funcionamento da vacina, nem sobre seus efeitos positivos. O governo fez a proposta em 29 de junho de 1904. O estopim real foi a publicação de um projeto sobre a vacina, que esse projeto exigia que os comprovantes da vacinação. Então, assim, ninguém se matriculava em escola, ninguém conseguia emprego, ninguém se casava se não tivesse esse comprovante da vacinação. Até previu o pagamento da multa para quem resistisse à vacinação, de modo que a vida de quem se vacinasse se tornara impossível. O povo indignado iniciou uma série de conflitos que se estendeu por pelo menos uma semana. As pessoas já estavam indignadas, chamando a decisão de Código de Tortura. No dia 31 de outubro, a lei foi aprovada. Era previsível que criassem até um movimento, então criaram a Liga contra a Vacina Obrigatória. Mas Oswaldo e os defensores dessa vacina sustentavam a ideia de que com o sucesso teve nos diversos países da Europa a vacina. No entanto, a obrigatoriedade era uma violação da liberdade individual.
Muitos acreditavam que até a própria vacina ajudava a propagar a doença. Havia também um aspecto moral que queria ser violado. Os chefes de famílias não permitiam que suas mulheres fossem obrigadas a desnudar os braços e as coxas para receber a inoculação, que era a vacina. Apesar de toda a divergência, a vacina foi aprovada. Durante uma semana, milhares de pessoas saíram nas ruas do Rio de Janeiro para protestar. As ruas do Rio de Janeiro ficaram acabadas, virou uma guerra. Então o comércio fechou as portas, o transporte público parou. Eles queriam até depor o presidente Francisco de Paula. Então, com o apoio de tropas do exército, Rodrigues Alves resistiu ao ataque e se negou a demitir Oswaldo Cruz, que foi o principal alvo das manifestações. A decretação do estado do sítio no dia 16 permitiu ao governo recuperar o controle da situação. Então, assim, teve 110 feridos, 30 mortos em menos de 2 semanas de conflito. Rodrigues Alves se viu obrigado a desistir da vacinação obrigatória. Quase a metade dos detidos foram mandados para o Acre. Embora vitorioso, Rodrigues Alves foi obrigado a ceder em pelo menos um ponto. Anunciou o fim da vacinação obrigatória.